Olá, meu nome é René Cavalcante e você está no A Favor da Coletividade. Hoje eu queria comentar, desabafar, refletir com você sobre algo que tem me incomodado muito e que eu acredito que seja algo que todos deveríamos refletir a respeito. Eu quero falar especificamente sobre o egoísmo. O egoísmo, um dos tripés da psicanálise, né, do ego, vindo do ego, então o ego eu, egoísmo, o foco exagerado no eu. E algo que tem predominado muito na nossa sociedade, de maneira a prejudicar, ser prejudicial. Porque o egoísmo, ele privilegia em demasia o indivíduo, né, o próprio eu, né, em detrimento do coletivo, dos outros, dos demais. E com isso, às vezes a pessoa acaba se beneficiando com alguma coisa, mas prejudicando os demais. Inclusive, eu acredito que seja o egoísmo a raiz da corrupção. Porque na corrupção, onde você se beneficia de algo, onde você leva uma vantagem indevida em prejuízo da coletividade. Mas o egoísmo, eu entendo que ele está além do que aqueles grandes desvios de dinheiro, do dinheiro dos impostos que nós trabalhamos tanto para pagar, aqueles valores milionários, bilionários. Eu acredito que a corrupção vai além disso. A corrupção também está nas pequenas coisas, está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E que a única maneira de melhorar a nossa sociedade é cada um se dar conta, né, do seu egoísmo, se dar conta dos seus atos corruptos no dia a dia e combatê-los. Seja o que for, nos mínimos detalhes, combater. E aí cada um, sendo cada vez menos tolerante com a sua própria corrupção, vai ser consequentemente menos tolerante com a corrupção do outro, e aí não vai chegar um ponto que não vamos mais permitir que ninguém seja corrupto, ou que age de maneira corrupta. Eu cheguei à conclusão assim, que o brasileiro ele nasce corrupto e selvagem. E uma pequena minoria, infelizmente, luta contra essa natureza, buscando ser honesto e civilizado. Mas a maioria ou não se dá conta ou não se importa, mas se conforma em viver conforme essa natureza, ou seja, selvagem e corrupto. Isso para prejuízo da maioria. Então nós precisamos, cada um de nós, combater em nós esse aspecto selvagem, esses aspectos corruptos, para que nos tornemos honestos e civilizados. Ou a gente só vai piorar, como vem acontecendo há 500 anos no Brasil. A gente fica esperando um Messias que vai resolver as coisas, e nós já vimos passar vários Messias, inclusive sendo eleito com o compromisso de combater a corrupção e às vezes até sai do governo expulso ou com a popularidade lá embaixo, justamente porque permitiu a corrupção. Até participou, incentivou a corrupção. E assim, exemplos, né, de atos corruptos que estão no nosso cotidiano. Por exemplo, você vai no estacionamento e aí você estaciona o seu carro ou mesmo sua moto de maneira que impede que outro veículo estacione. Tem casos que você vai no estacionamento e ele está abandonado lá. A pessoa pensou em resolver o seu problema, mas não se importou que outros vão ter a mesma necessidade e que a maneira com que ele resolveu o dele está impedindo que o outro também usufrua. Por exemplo, estacionar na frente de uma vaga, aliás, estacionar numa vaga de idoso. Por que existe a vaga de idoso? Porque ele tem menos mobilidade. Então, se você jovem estacionar numa vaga de idoso, significa que você está sentindo idoso. E você está fazendo com que o idoso que tem menos mobilidade ande mais e você, que fisicamente está saudável, ande pouco. Por preguiça e, claro, movido pelo egoísmo. Porque você não está nem aí. Ao fazer isso, você não se importa. Você mostra que não se importa, que não está nem aí com a necessidade dos outros. Você quer satisfazer a sua e acabou. Vaga de deficiente, eu até digo, né, que quem se torna uma vaga deficiente também é deficiente. Claro que não é deficiente conforme aquela vaga está se referindo a um deficiente físico, que também tem pouca mobilidade, é um cadeirante, está usando muleta, andador e vai ter mais dificuldade para, né, andar uma longa distância, então por isso a vaga é perto.
Mas eu digo que essa pessoa que estaciona nessa vaga, que não tem deficiência física, é deficiente mental. Porque só sendo deficiente mental, né, não se importar e ser tão egoísta a ponto de impedir que uma pessoa que tenha mais necessidade que ele, no caso da necessidade física, não possa estacionar, e ele simplesmente por comodismo estacione ali sem se importar com o outro. Ou então estacionar na frente da garagem de alguém. Ah, quero resolver meu problema, tem que parar meu carro, vou parar aqui, que se lixe se um outro vai precisar entrar ou sair da casa dele, do negócio, do comércio dele. Eu quero é resolver meu problema, eu quero é parar meu carro. Então, isso é mais uma forma de egoísmo. Parar sobre a calçada, como se o carro fosse prioridade, sendo que ao contrário, o pedestre tem que ser prioridade. O pedestre veio primeiro, o carro só existe em função das pessoas. Não são as pessoas em função do automóvel. Se as pessoas deixarem de existir, não existe mais veículo. E as pessoas param em cima da calçada, ignorando que ela é feita para as pessoas transitarem. Eles até impedindo que as pessoas transitem. Ou ocupando mais de um lugar, às vezes a pessoa estaciona tão ruim que ela estaciona, por exemplo, tem uma esquina e tem uma vaga de garagem. Cabe 2 carros, ela põe no meio, impedindo com que outra pessoa possa estacionar. Ou seja, mais um exemplo do egoísmo, quer dizer, está pensando só nela, não está pensando na necessidade que os outros podem ter. Porque se pensasse, estacionaria ou perto da esquina ou no limite da garagem do outro, para não atrapalhar e ao mesmo tempo sobrar vaga para mais um veículo. Então, esses são um pouco, né, alguns dos pequenos exemplos que eu estou falando ligando a veículo, mas tem de várias outras situações. Você pegar, né, um carrinho no mercado e abandonar atrás do carro do outro. Quer dizer, outro que vai ter que tirar o carrinho para poder... Ou então você termina as suas compras e você abandona o carrinho no meio da vaga e ninguém consegue estacionar lá. E aí tem situações em várias, né, envolvendo no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, em casa, onde você resolve o seu, mas causa um problema para o outro. Mas nem se importa, às vezes a gente que nem pensa nisso. Como eu falei, nasce selvagem, nasce corrupto e nem se dá conta disso. E aí é natural para a pessoa agir assim. Ainda acha ruim com o outro que reclama da postura dele. Então, enquanto a gente não combater isso, gente, nós vamos continuar sendo selvagem, vamos continuar sendo corrupto e a nossa sociedade só piorando. Porque isso volta pra gente. Não tem como a gente se livrar disso, já que nós fazemos parte do coletivo. Uma outra coisa também que eu vejo bastante, né, aqui no meu condomínio, a pessoa não cumpre a regra, porque lhe é conveniente, a regra naquele momento está sendo inconveniente, mas quando ela vê alguém não cumprindo a regra e essa pessoa levando uma vantagem que ela naquele momento não está levando, ela acha ruim. Ela aponta o erro do outro. Agora, ela se dá o direito de cumprir esse mesmo erro. Aliás, isso está tão difundido na nossa sociedade que até as autoridades fazem isso. Em vez das autoridades usarem o seu poder para fazer os outros cumprirem as regras, não. Elas usam o seu poder para não cumprir as regras, incluindo a polícia nisso. A polícia faz a mesma coisa. Pega a viatura que passa farol vermelho, entra na contramão, estaciona em local proibido, sendo que eles deveriam dar o exemplo para poder fiscalizar que os outros não façam isso. E aí você vê, tem várias autoridades, né, se aproveitando do seu poder para não cumprir, mas esquece que é um exemplo para os demais, que está lá sendo pago pelos demais. Ela não se autossustenta. Então, eu acho que também é egoísta quando você vê algo errado acontecendo e você não inibe aquilo. Você não fala com a pessoa para ela não fazer, porque aquilo está errado, ou então você não denuncia. Nós temos muito aquela cultura, né, de que errado é quem denuncia, né? O X9, o dedo duro, ele é o errado. Agora, o cara que comete a irregularidade está ileso, né? Ele está livre. Não pode dedar, agora denunciar. Agora pode aprontar, pode fazer errado. Então está invertido. E aí nisso as pessoas não apontam. Ficam reclamam para quem não vai resolver, mas não apontam para quem tem a obrigação de resolver, para quem tem que fiscalizar. E ficam só reclamando a boca pequena. Então, também aquela questão, né, do que é de uso coletivo, você preservar, você cuidar e você guardar. Porque em países civilizados, o que é público é de todo mundo. Então todo mundo se sente dono a ponto de cuidar, não deixar o outro estragar ou roubar. Aqui não. O que é de todo mundo é como se não fosse de ninguém. Então a gente pode se apropriar, a gente pode destruir, porque não é de ninguém, já que é de todo mundo. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso para a gente mudar a nossa realidade. Ou vai continuar piorando como vem acontecendo há muitas décadas.
Era esse meu desabafo. Obrigado pela atenção. Aproveite para fazer com que o nosso canal continue funcionando legal. Dê o seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe e dê sugestões para que a gente possa falar de outros assuntos também. Valeu? Até a próxima.